Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Falar em público pode apavorar muita gente. A adrenalina sobe, o ritmo da respiração aumenta e o organismo se preocupa em acalmar o corpo, fugir do perigo. Enquanto isso, o cérebro, que precisaria de maior fluxo sanguíneo para concentração, no caso, fica desamparado. É nesse momento que aparece aquele tão temido branco. E isso acontece até mesmo em profissionais que precisam encarar a plateia constantemente. A partir de agora, você vai saber se é possível superar esse medo. Marcelo, é possível? É possível e é direito de cada um superar esse medo de falar em público. Aliás, qualquer medo que a pessoa tenha, é importante que ela supere. Porque é o medo que bloqueia a pessoa de alcançar os sonhos dela. Você tem sonhos, tem objetivos, de repente de mudar de país, de iniciar um relacionamento, de terminar um relacionamento, de abrir um negócio, e por vezes esse medo vem te impedindo de alcançar os sonhos. E o medo de falar em público é realmente um dos maiores. As pessoas têm mais medo, não os espíritas, mas as pessoas têm mais medo de falar em público do que de morrer. A pessoa preferiria estar no caixão a ter que fazer um discurso no funeral. Logo, é isso que leva as pessoas a ter esse bloqueio tão grave que, diante de um convite para participar de uma conferência, para apresentar uma palestra, a pessoa não se apresenta, a pessoa deixa passar aquela oportunidade porque é bloqueada. E aí, esse medo dá para a gente trabalhar e resolver esse problema. Eu vou usar um pouquinho só isso que você falou, porque o Chico também teve medo, né? No avião, uma passagem muito tranquila do Chico no avião, que ele começa a ficar com medo do avião cair, e o Emmanuel fala com ele: olha, você acha que só por você segue a doutrina, você não vai correr os mesmos riscos dos outros? O medo é normal. Uma coisa que eu sempre tive, principalmente na questão de vestibular, você via muitas pessoas que estudavam o ano inteiro, sabiam muito. Chegavam no vestibular, eles iam piores, as pessoas estudavam às vezes menos. Aí fala assim, bloqueou na hora. Você falou uma coisa muito importante. Quando então nós bloqueamos, o medo vem, todos esses conhecimentos não consegue ser transmitido, não consegue vir tudo que você aprendeu, é isso? Nós temos uma teoria, eu sigo uma teoria do cérebro trino. Nós temos 3 regiões principais no cérebro. Uma responsável pela linguagem, pelo código, que é o córtex pré-frontal, o neocórtex. Este córtex mais novo que é presente no ser humano, muito desenvolvido, este neocórtex ou córtex pré-frontal é responsável pela linguagem, pela estrutura gramatical, pelos códigos. E isso faz com que fique numa memória que é desligada rapidamente quando você atinge um grande nível de estresse. Você sabe quando a pessoa diz assim: eu estava tão nervoso, eu estava tão nervosa que eu não agi na razão, agi na emoção. É porque desliga de fora para dentro essa máquina. Quando as glândulas suprarrenais começam a liberar adrenalina, cortisol na corrente sanguínea, o que faz? Faz com que a musculatura enrijeça, o coração palpite, acelere o batimento cardíaco, a pressão arterial suba, e aí você começa a ficar tão nervoso, tão contraído para a reação de fuga e luta, que você acaba por desligar a razão. O cérebro perde, como você muito bem falou na introdução, perde o fluxo sanguíneo e começa a agir na emoção, no reflexo. E é esse cuidado que nós temos que ter. E vai estudar na véspera da prova? Vai ficar nervoso? Vai ficar afobado? É óbvio que vai esquecer números, dados, informações, nomes, vai esquecer os códigos e você vai começar a ter que agir na emoção. Quando nós dirigimos um carro, ou seja, um piloto de corrida ou qualquer situação esportiva, é óbvio que a adrenalina é importante naquele momento e ele não precisa racionalizar naquele momento. Ele precisa da reação condicionada, mas não numa prova, não numa oratória. Quando você fala em público, é importante que você se mantenha calmo. E para se manter calmo, você tem que, como nós dissemos anteriormente, tem que ter domínio do assunto, tem que conhecer bem a fundo. Aí você já se mantém um pouco mais calmo. Tem que ter prática de oratória. Não adianta querer falar bem em público se você não pratica. Também tem que ter prática. E tem que ter o autoconhecimento. Você tem que procurar gravar sua voz, se gravar em vídeo, perceber como é a sua oratória para que você se sinta mais seguro diante de presença de plateias, de câmeras. Quando você conhece a tua fisionomia, conhece a tua articulação, conhece a tua comunicação, você se torna mais seguro. E é isso que vai ajudando, não eliminando, mas ajudando a reduzir o medo de falar em público, o medo de enfrentar plateias. Deixa eu fazer uma pergunta. Claro. 2, na verdade. Existem muitos estilos de oratória e por que muitos oradores, eu conheço muitos, detestam ouvir as próprias palestras?
Isso. O que acontece muitas vezes, foi uma boa pergunta sua, Iria, porque quando nós gravamos a própria voz, hoje em dia nós utilizamos aplicativos para nos comunicar por voz e depois acabamos ouvindo a própria voz ou em grupos, etc. O que acontece é que você está acostumado com uma voz que está lá dentro da sua cabeça. Os tímpanos estão enfiados lá dentro do crânio. E aí aquela vibração tua, da garganta, do peito, do maxilar, de toda a estrutura óssea, acaba disfarçando a realidade. A realidade da sua voz é o que sai boca afora, é o que é captado pelo microfone. A minha voz real não é a voz que eu estou ouvindo agora. A minha voz real é a voz que sai da minha boca, assim como a minha aparência real não é a que está aqui na minha cabeça. É a que é gravada pela câmera, é a minha voz gravada aqui. E aí o que o palestrante diz? Eu não gostei da minha voz, mas aquela é a voz real. A voz real é a voz gravada e a tua performance real, o teu desempenho real diante de públicos, diante de entrevistas para a TV ou qualquer situação, é o desempenho real. Portanto, a dica que eu dou para reduzir o medo: habitue-se a isso. Acredite que aquela é a sua imagem e aquela é a sua voz, porque aí daquela forma você vai se sentindo cada vez mais seguro. Tem que aceitar, né, que essa é a sua voz, essa é a sua imagem. Exato. No início da minha profissão, da minha carreira, eu também tinha uma certa relutância com a minha voz, com o comportamento do meu corpo, mas isso já, à medida que você vai se vendo... vai melhorando, é claro. Mas isso não vai de um padrão imposto, até indo para a primeira pergunta do Irie, né, que tem vários estilos, né, de oratória. O que acontece? Muitas vezes você é imposto a um padrão que você considera ideal, né? Ótimo. A gente vê aí narrações aí da década de 70, né, de 80, de 90. Outro estilo, não é? Eu vou ser sincero, eu me assumo como um apresentador mediano, né? Então, por quê? Porque eu tinha um padrão muito elevado. Só que foi passando o tempo, eu falei, olha, isso aí me encaixa, é onde que eu vou, é onde que eu consigo fazer. É por aí mesmo? Como é que você vê isso? Muita gente imita, acaba imitando. É aquela impostação, né? Eu até brinco na minha aula, nos meus treinamentos, eu costumo brincar com a situação de uma mesma pessoa que vai trabalhar numa loja de departamentos e pega um microfone e começa ali. Atenção, senhores clientes, por favor, nossa loja está se encerrando em 10 minutos. A pessoa fala de um jeito. Aí, se ela for trabalhar num call center, ela vai falar: senhor, estamos transferindo a sua ligação para o próximo. Ou seja, ela fala de outro jeito. Se for transmitir um jogo de futebol pela Rádio Globo, aí ela vai transmitir assim: olá, acabamos de iniciar a partida. Aí a pessoa começa... Se for para rodoviária, para o aeroporto... Isso que eu ia falar agora. Você vai no aeroporto do Rio completamente. Né? Parece que é uma coisa muito mais importante que vender produto. O que acontece é isso. As pessoas... Nós somos animais sociais. Nós somos animais sociais. E como animais sociais, nós precisamos nos sentir pertencentes e aceitos a grupos. E como esses grupos se comportam? Professor se comporta falando desta maneira, aluno se comporta falando de outra, médico se comporta falando de uma forma, propagandista de laboratório de outra forma. E aí você diz: eu me sinto seguro se aquela roupa me cabe, aquele estilo de oratória me cabe e eu me torno aceito no grupo. Mas, Marcelo, você fala aí dessa capacidade e necessidade de adaptação, né, para fazer parte de um contexto, mas em que ponto a naturalidade ela é importante no discurso para conseguir passar uma mensagem? É importante que você seja você mesmo. Eu não defendo essa adaptação toda. Essa adaptação é um resultado, é uma consequência, é um efeito social. Eu não defendo que você deva, conforme o grupo fica falando diferente. Você deve manter a naturalidade, seja em conversas pessoais, seja apresentando uma palestra no Congresso Espírita. De qualquer maneira, você tem que manter a sua naturalidade, porque é esta a sua essência que vai fazer com que você transmita de forma honesta o teu conteúdo. Se a pessoa começa a perceber que diante da plateia você é de um jeito, e nas conversas, nos círculos de amizade, você se comporta de uma forma diferente, as pessoas veem que o teu discurso é falso, que o seu discurso é fake, porque você não entrega algo honesto. O envelope é muito importante na comunicação em público. A aparência, o envelope, o conjunto, a estrutura, o visual, o auditivo. E a mensagem tem uma pequena importância, mas o que realmente impacta emocionalmente a plateia acaba sendo o envelope. E aí, quando você
acaba conduzindo as pessoas a uma imagem de que o teu conteúdo é falso porque a tua performance, o teu desempenho é falso, não é honesto, não é sincero, porque você está fazendo um tipo, uma personagem diante da plateia, ela acaba não acreditando na mensagem que você está transmitindo. É como se o tempo fosse revelando a essência. Também, né? A verdade acaba aparecendo porque a pessoa não está sendo sincera. Mesmo que as informações sejam sinceras. O tom de voz é diferente, a aparência da pessoa é outra, e aí ela acaba se denunciando. Deixa eu debater um pouquinho isso com você. Claro. Dentro do marketing, na parte de comunicação, você falando que a mensagem tem que ser entregue de acordo com o que o receptor entenda. Isso, adaptado. Então, dentro disso, o público que vai escutar, ele tem informações diferentes. Então, a mensagem, né, você vai mandar ela de acordo com o público. Dessa forma, por exemplo, como um profissional, você vai ter públicos diversificados para o mesmo conteúdo. Como se comportar dessa maneira, então? Você mantém a naturalidade, Jamil, você tem que manter a sua naturalidade. E você pode ajustar, é óbvio, o vocabulário. Quando você fala para sindicalistas, é óbvio, e nosso ex-presidente Lula é um mestre da oratória, não vou julgar política, porque não tenho opinião nem contra nem a favor, muito pelo contrário. Mas, como orador, é um exemplo que eu dou nos meus treinamentos, porque ele ajusta o seu discurso conforme a sua plateia. Se ele fala com sindicalistas, é pauleira, é contra patrão e acabou. Se ele está falando junto a empresários, ele fala sobre o desenvolvimento econômico, sobre o crescimento, sobre exportação. E por aí vai. Nós temos que ajustar o nosso discurso conforme a plateia, assim, inclusive vocabulário. Bom, nós vamos agora para o nosso último intervalo da mesa de debates de hoje e já voltamos para continuar falando sobre retórica, oratória, aqui, né, também, na mesa de debates. Sou sério. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Marcelo, você já comentou a respeito de todos esses efeitos físicos, que o nervosismo, que a oportunidade de estar à frente de outras pessoas em uma palestra, por exemplo, pode causar numa pessoa. De onde vem esse medo? O que explica esse medo? Que pode fazer até que a pessoa treme na base, perca a voz. Esse medo, na verdade, não é o medo de falar em público, é o medo de falhar em público. A pessoa tem medo de cometer deslizes. Aí dentro da empresa, o sujeito tem um desempenho razoável para bom dentro da empresa, mas na hora que ele é pedido para falar em público, ele rejeita, ele tem medo porque ali ele pode se entregar, ali ele pode acabar falhando, gaguejando, e ele tem medo de que vejam essa falha. O nosso verdadeiro medo não é de falar diante de plateias, mas sim de falhar diante delas. E aí, diante do risco, diante do medo, a mesma reação fisiológica. Estamos aqui com uma médica, não é, Mirna? Embora pediatra, é médica e sabe muito bem, não é? É médica acima de tudo e sabe muito bem que o nosso corpo é regido por hormônios. Os hormônios fazem com que nós tenhamos reações, seja para dormir, seja para acordar, seja para lutar, para fugir. E um desses hormônios, como o cortisol, ele tem essa função de nos preservar. Só que há milhares de anos, a nossa reação fisiológica era útil para nos proteger, porque nós tínhamos realmente que fugir ou atacar animais ou outros seres humanos. Mas nos dias de hoje, diante do medo, diante do risco de uma conta que atrasa, diante do risco de um relacionamento que se rompe, de um cliente que não paga, ou de um patrão que te demite, diante de qualquer medo, a reação fisiológica não aprendeu a ser diferente. Continua sendo a mesma. Libera cortisol, você contrai a musculatura, eleva a pressão arterial, altera o batimento cardíaco, e aí você acaba tendo esse bloqueio de falar diante de público. Vou até aproveitar. Desculpa. Vou até aproveitar, né, que tem uma médica aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta. Isso está dentro da personalidade da pessoa. Acho que eu até acredito ter já conhecido. Por exemplo, a pessoa às vezes sabe muito. Uma pessoa às vezes muito tímida. Né? Ela, igual você falou, eu conheço muitos profissionais que às vezes têm muito conteúdo, conhecem muito, mas dizem, não, eu não quero dar entrevista, eu não gosto de falar em público. É da personalidade, vem da personalidade. E para complementar, quais as ferramentas que no caso tem, que possa melhorar isso, e a pessoa se transforma numa pessoa muito tímida e consiga falar em público. Consiga se tornar mais extrovertida. Eu costumo dizer que os tímidos são os melhores. As pessoas tímidas, elas são mais observadoras. Elas estão ali atentas, observando o que está acontecendo ao redor, estão aprendendo. Quando você consegue transformar
Essa máscara, como você muito bem disse, é uma persona, uma personalidade. Quando você consegue transformar esta personalidade, esta manifestação exterior da pessoa, de introvertida para extrovertida, ela tem um ganho gigantesco, tanto na sua oratória quanto no seu desempenho na vida. Porque aquela pessoa acabou coletando um enorme arcabouço de informações e aí ela consegue se comunicar muito melhor. Normalmente ela lê mais, ela é mais atenta à gramática. Quando ela se manifesta publicamente, ela vai ter um ganho muito grande. E o mecanismo para desenvolver isso é o treino, é a prática, como os cursos de oratória que eu desenvolvo aqui na cidade e na região. Esses treinamentos visam a que a pessoa se desenvolva, se conheça e, com isso, ela tenha um desempenho muito maior frente a eventos sociais, frente a congressos, eventos de networking, onde ela vai poder se manifestar publicamente com muito menos medo. Não é jamais para eliminar o medo de falar em público, mas sim para você dominá-lo, para você ter esse medo dentro do seu controle. O medo de você organizar esse evento é óbvio que existe. Senão você não estaria aqui divulgando para que capte mais pessoas para ele, porque você tem medo. E esse medo de que não tenha um número suficiente faz com que você reaja, faz com que você procure melhorias, para que você faça o teu marketing, faça a tua publicidade, a tua divulgação de forma cada vez mais eficiente. E assim é o medo de dirigir, medo de se acidentar ao volante, medo de se esborrachar no chão, é que faz um paraquedista preparar o seu material antes. E a preparação, ela é resultado do medo também. Na doutrina espírita, a gente aprende que o medo é um limite a ser vencido. Por isso existem pessoas extremamente corajosas que saltam, sim, você diz, do paraquedista que salta, ele tem certeza que aquilo não vai acontecer nada. Eu jamais saltaria, porque eu não tenho essa certeza. Então, para mim, é um medo que eu não pretendo vencer nessa oportunidade. Mas o medo de falar é uma coisa muito interessante. Eu, quando comecei a dar aula, eu sempre fui um menino muito tímido. E quando eu comecei a dar aula, foi uma luta para eu vencer o medo de entrar em sala, encarar, até porque eu era muito jovem. Então, para eu vencer, mas eu venci e tal, e me sinto muito bem. Mas eu fui aprender nessa busca com atores antigos o medo. E eu li, na época, que o Procópio Ferreira, o grande nome do teatro brasileiro, tinha um medo incrível. Como você bem disse, me respondeu aqui uma dúvida que eu tinha, o medo é de falhar em público. Então ele tomava aspirina. Ele tomava um meio comprimido de aspirina antes de ir ao palco. A Bibi Ferreira aprendeu com ele, também tomava, até o dia que o médico falou, não faça isso, isso provoca problema circulatório. Aí ela substituiu por um placebo. Ela tomou durante muito tempo um placebo, antes de... O Chacrinha tinha aquele abdômen dilatado, porque quando ele sentava em frente ao microfone para fazer o programa dele, na Chacrinha, ele tinha diarreia. Gravíssima. Aí ele tomava um remédio para conter o intestino. E assim ele fez a vida inteira. Isso, veja bem, o perigo de não se vencer o medo. Daí o valor que eu dou ao seu trabalho. Ensinar a pessoa a vencer o seu medo, a sua barreira espiritual, que é transportada para o corpo, para se desempenhar melhor na vida. Isso é regeneração. Isso. Transformação. Isso é transformação. Transformação. O seu mundo, que era um mundo de pânico, ficou um mundo em paz. Vencia o medo. Sem falar, né, Iri, a questão da droga e do álcool no meio artístico, porque pessoas, para vencerem o medo... Desorientadas. Eu dei 2 exemplos de pessoas que estavam orientadas. Não sabiam das consequências, porque na época a ciência não sabia. Mas quando a pessoa é espiritualmente desequilibrada, ela corre pela droga e pelo álcool. Aí ela põe a vida a perder. Busca outros instrumentos. Ou não busca progredir. Porque o nervosismo, ao falar em público, é uma consequência e não uma causa. Quando você trata com propanolol, com beta-bloqueador, para você baixar a tua pressão arterial diante de ansiedades, diante de potenciais ansiedades, quando você busca isso, você está buscando frear a consequência e não a causa. Quando você consegue trabalhar na causa, a consequência vem de forma muito mais branda. É isso que você tem que buscar no teu desenvolvimento de oratória. E certamente essa tua timidez ao entrar em sala de aula, que foi diminuindo por algum efeito que você causou ali, algo que você gerou
ou seja, a prática, ou seja, o domínio, o costume, o autoconhecimento, ou técnicas de oratória que você aprendeu. É importante E a sala de aula lembrar que ele respirar fala- também, né? Qualquer sala. E a sala de aula que ele fala não era 10, 15 alunos, não. Era a sala carreta que a gente chamava, de 120, 130 alunos. Verdade. Era Era assim, plateia, verdade. né? Era a plateia. Nós estamos encerrando nosso programa agora. Gostaria que você só falasse um pouco da campanha que vocês... Sobre o trabalho social da Casa do Caminho, são várias vertentes. Dentre essas vertentes, nós temos um atendimento a 300 famílias em situação de pobreza, todos os meses. São 6 toneladas todos os meses que entregamos. E vamos começar uma campanha do cobertor. Então, as pessoas que quiserem ajudar podem entregar na Casa do Caminho cobertores, porque nós estamos no outono, chegando no inverno. E faz parte do nosso trabalho a entrega de cobertores. Obrigado. Marcelo, é possível sim, né? Vencer o Vencer medo o de medo. falar Você em falou do público, curso com dele? certeza. Aonde vai ser? Qual que é a próxima edição? Eu tenho regular, Só você procurar pode, um profissional pode correto. me pesquisar no Google, em qualquer buscador, pesquisa lá, Marcelo Pepe, vai me achar, vai achar o meu canal no YouTube, que tem vídeos dando dicas de oratória lá dentro, gratuitamente, inclusive já um vi. curso online grátis. Obrigado pela sua participação, pelas Eu que informações. agradeço. Muito obrigado por vocês dois Muito aí, obrigado. colegas. Nos vemos semana que vem. E também eu gostaria de agradecer a você que nos acompanhou aí de casa. Lembrando que a mesa de debates volta na segunda-feira com um apresentador um pouco diferente, o Leonardo Bonotto, que você também conhece, às 11 horas da manhã, ao vivo aqui pela TVE Juiz de Fora. E a reprise do programa de hoje você assiste às 6 horas da tarde ou a qualquer momento no nosso site do Diário Regional ou também no nosso canal do YouTube. Muito obrigado pela companhia, um ótimo final de semana.